Olá, ouvintes da Band News FM, bom dia! Eu sou Renata Menezes. De segunda a sexta, você já sabe, o nosso encontro é ao vivo na telinha da Band, lá no Band Mulher. Mas sábado, a gente não fica com saudade. Você me encontra aqui na Band News, no Band News Entrevista. A gente começa o nosso final de semana, sempre deixando você bem informada, bem informado. Meus convidados chegam aqui com temas super interessantes. E hoje eu quero te acompanhar nessa manhã de sábado. Você que está aí começando a organizar a casa, está levando o carro para lavar, tá indo dar uma volta, dar um passeio aí, aumenta o volume do seu rádio. Você também que está acompanhando a gente pelo YouTube, aumenta o volume da TV, aumenta o volume do celular, porque hoje a gente vai ter um papo interessante e importante para você que conhece alguém, ou você mesmo, você mesma, que tem umas questõezinhas aí com as suas orelhas. Aquela sensação de que a orelha de repente está um pouquinho maior do que você gostaria, ou você na escola ouviu alguma coisa sobre a aparência, enfim. Eu estou aqui com o Dr. Mário Augusto Pires, ele que é farmacêutico esteta e ele é especialista em otomodelação. Falei certo, doutor? Falou, Renata. Muito bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia à nossa audiência. E é um assunto bastante interessante, como você já comentou, né? E influi bastante na autoestima das pessoas que sofrem com esse probleminha, que é a proeminência auricular, que a gente chama, praticamente chamada orelha de abano. Tecnicamente, né? O nome dessa expressão tão feia que as pessoas falam e que tanta gente sofre desde a infância, sofre na escola. Tem várias questões aí de autoestima relacionadas a isso. E o senhor trabalha com uma técnica inovadora, e que pode resolver essa questão sem precisar ir para uma mesa de cirurgia, fazer uma grande cirurgia plástica. Então, com certeza, o povo já está ouvindo aí, querendo saber o que é e como assim? Que técnica é essa? Como é que dá para fazer um procedimento que transforma uma parte do corpo sem aquela complexidade tão grande de uma cirurgia que envolve uma anestesia geral, enfim. Explica para a gente, por favor. Então, a automodelação é um procedimento que vai corrigir essa orelha de abano, ou a proeminência auricular, que seria o nome correto, com um procedimento minimamente invasivo. Anestesia local, feita em consultório, sem dor nenhuma nesse procedimento, né? Nós usamos anestesia local e fazemos uma ancoragem na cartilagem das orelhas, fazendo uma pequena dobradura com um fiozinho de sutura. Então é muito simples, muito rápida. É claro que nós temos um manejo adequado para executar essa técnica e o paciente sai satisfeito em praticamente 2 horas, uma horinha em cada orelha, né? Se for um pouco complexo, às vezes é mais rápido do que isso, dependendo muito da densidade da cartilagem que a gente avalia. Se a orelha é mais molinha ou se a orelha é um pouquinho mais durinha? Se ela for um pouquinho mais durinha, a gente tem um procedimentozinho a mais a fazer, então pode haver uns minutos a mais de demora, só isso. Nossa, olha, doutor, realmente eu estou aqui positivamente espantado e com certeza quem está escutando a gente também, porque realmente assim, é um procedimento muito novo, assim, imaginar que sem anestesia, a pessoa fica consciente, acordada, acompanhando. Anestesia local, né? Sem anestesia geral, né? Mas tem anestesia no local onde vai fazer. E a pessoa fica acordada durante todo o tempo, acompanhando ali, batendo um papinho. Conversando, usando o WhatsApp, filmando no Instagram, ela faz o que ela quiser. Mandando para os amigos. Mandando pros amigos. E o pós-operatório, como que é? O pós-operatório, isso sim é o mais cuidadoso, né? Então eu brinco ali com os meus pacientes, a gente está fazendo aqui o seu procedimento, 30% é meu, 70% agora é seu, que são os cuidados pós-operatórios. Então a pessoa vai tomar as medicações que forem prescritas, né? Normalmente anti-inflamatório, analgésicos, ela vai sair com um curativinho, uma faixa, né? Para se manter naquela posição pelo menos 10 dias. E mantendo-se esse cuidado de higiene, a gente vai avaliando dia a dia, né? Existe o retorno após 10 dias, após 30 dias. E em 6 meses essa cartilagem criou uma memória e o procedimento é permanente. Para o resto da vida. Para o resto da vida. Olha, minha gente, você que ligou seu rádio agora, eu sou Renata Menezes, você está aqui no Band News Entrevista, e o Dr. Mário Augusto Pires, ele está explicando sobre um procedimento que
diminui aí o formato das orelhas, aquela orelha afastadinha da cabeça, aquela orelha de quem tem às vezes um pouco de... não gosta, está constrangido, não prende o cabelo. Enfim, se está gerando algum constrangimento para você, algum desconforto, dá para resolver. Como é exatamente o nome da técnica, doutor? Otomodelação. Esse é o nome do procedimento. A orelha de abano é a proeminência auricular. Mas nós temos vários tipos de proeminência, né? Conchal, que é o afastamento praticamente da orelha dessa parte da base do crânio cefálico. E podemos ser, por exemplo, só na pontinha. Às vezes você vê a pessoa só na pontinha, parece aquela orelhinha de elfo. Aham, né? Só aquela orelhinha maior na ponta. Isso, só fica na ponta. Aquele afastamento também dá para fazer sem problema. A gente chama, né, escafo conchal, essa pontinha que fica. E dependendo, às vezes a pessoa tem um desejo, né, de corrigir as orelhas, deixando mais harmônica. E estamos aí para ajudar. Nosso conceito é beleza é saúde, né? E estética não é vaidade. Estética, para nós, né, nós conceituamos como o bem-estar, a busca do bem-estar e elevação da sua autoestima com liberdade. Porque após esse procedimento, as pessoas que necessitam dele, ela vai poder, né, estávamos conversando antes, entrar numa piscina, sair com o cabelo molhado, sem nenhum tipo de vergonha, usar um penteado que não esconda as orelhas, o homem usar um boné. Então é muito comum. E deve ser muito especial fazer esse trabalho, né, doutor? Porque bastante. ver as pessoas transformarem a relação com o próprio corpo positivamente, Isso. deve ser maravilhoso, né? Tem alguma história que o senhor viveu que ficou mais na memória, assim, dessa transformação? Tem várias histórias. O procedimento é muito emocionante, né? As pessoas chegam até a expressar essa emoção. Nós temos casos aí, um dos procedimentos que eu fiz, um senhor com mais de 50 anos resolveu fazer. Ele tinha vamos dizer, desde a infância dele ele sofria bullying na escola. Segundo a informação dele, chamava em vez de orelha de abano, dizia que tinha uma pá de ventilador. Então ele sempre conviveu com isso, né? E esse transtorno foi levando para a vida dele. E depois ele acabou tendo uma filha, e essa filha nasceu também com orelhinha. Para evitar isso, ele acabou fazendo, a filha ainda é pequena, tem 3 anos, provavelmente num futuro breve também o fará, para evitar esse constrangimento. Então ele tinha esse problema incutido nele, né? Esse transtorno. Quando ele se viu uma outra realidade, olhou-se no espelho, aí foi uma emoção grande, né? Até para nós. Nossa, imagina. Sempre é bom. O senhor falou da filhinha desse paciente, era a minha Isso. próxima pergunta. A partir de que idade a pessoa pode fazer esse procedimento? Olha, a literatura, né, todos os processos científicos, todos os artigos, aconselham a fazer acima de 7 anos. Né? Eu estico um pouquinho mais. Não pelo formato da orelha em si, mas como trata-se de criança, né, e uma faixa etária ali infanto-juvenil, o cuidado pós-operatório é que nós temos que ter. É mais difícil a criança ficar quietinha. Exatamente. Né? E às vezes pega um cachorrinho no colo, começa a lamber, pode haver um tipo de contaminação, a gente vai ter que manejar de novo. Tudo dá para corrigir. Mas para evitar isso, a gente faz ali a partir dos 9 anos, sem problema nenhum. Claro, com autorização dos pais, Claro, vai todo mundo direitinho. Sem dúvida. Agora, qualquer pessoa, doutor, que tenha essa queixa e que queira mudar o formato das orelhas, pode fazer? É indicado para todo mundo? Ou em alguns casos, só a cirurgia plástica mesmo da orelha que resolve? Isso. Nossos trabalhos científicos, nós constatamos que 8% da população, então uma faixa grande, possui algum tipo de proeminência auricular, né, de afastamento da concha, do ouvido. Dentre esses, digamos que 5%, devido à densidade da cartilagem, não conseguirão fazer apenas a otomodelação. Terão que fazer uma otoplastia, que é a parte cirúrgica. Na otoplastia existirá um corte, vai ter cicatriz, etc. E é tirado partes do tecido. Normalmente, até para o procedimento ser 100%, após a otoplastia, também ele fará uma otomodelação.
Olha. Assim que houver a cicatrização, fará uma automodelação para alinhar direitinho a orelha conforme o seu desejo. Entendi. Mas no caso de quem pode, que tem a cartilagem um pouquinho mais molinha... A maioria das pessoas, 95%, a gente consegue fazer o procedimento em consultório com a automodelação. E além disso, tem uma economia assim, nos custos, né? Porque eu imagino que gritante. Uma cirurgia plástica tenha um custo financeiro e também o custo de tempo, de pós-operatório, de recuperação. Então tem uma possibilidade até de mais econômica também, né? De fazer essa escolha. A automodelação ficaria em torno de 7 a 10 vezes menos o valor do que uma da cirurgia. Nossa, é uma diferença muito grande, muito grande. Queria saber um pouquinho da sua história, doutor. Como é que essa técnica, esse procedimento chegou na sua vida? Como é que foi essa decisão de trabalhar ajudando as pessoas a se relacionarem de um jeito mais amoroso com as próprias orelhas, enfim, com a própria imagem, então, né, com a estética? Como eu estava comentando, eu sou farmacêutico militar, né, do Exército. E após a ida para a reserva, né, nós já tínhamos feito, eu e minha esposa, também farmacêutica, a doutora Fabiana Pires, nós fizemos nossas especializações em estética e tricologia. Dentro da estética, resolvemos nos aprofundar na harmonização facial. Dentro da harmonização facial, também engloba as orelhas. E como é um procedimento que nos traz muito retorno de ver a pessoa, né, a satisfação daquele procedimento que imediatamente, na hora, né? Na hora ela se vê diferente, a gente resolveu nos especializarmos nessa área basicamente, né? Não que não fazemos tudo, fazemos harmonização de toda a face, mas especificamente a automodelação nos dá um retorno imediato. Eu sinto que o senhor tem um carinho por essa técnica, né? Um carinho por essa mudança. Eu imagino as reações das pessoas dentro dos consultórios, assim, quando o senhor atende, né? Uma mudança muito grande. São muito, porque a gente bate um papo, faz uma anamnese, né? Então a gente acaba nos envolvendo um pouco com aquela dor daquela pessoa. Né? E aí nós nos colocamos como responsáveis também a tentar atingir aquela expectativa dela. É claro que há limitações, né? Perfeito é só Deus. Mas a gente vai tentar conseguir chegar na expectativa daquela pessoa com nossos protocolos, que são exclusivos, individuais, né? Para a satisfação ser bastante grande. Nossa, eu tô aqui ouvindo o senhor, eu tenho certeza, eu tô assim, ó, telepatia com quem tá em casa, quem tá no carro, tá escutando a gente. Se você chegou agora, eu tô com o Dr. Mário Augusto Pires, tá? Ele desenvolve no consultório dele, ele aplica, né, uma técnica chamada automodelação para você que tem aí algumas questões com a sua orelha. A orelha tá muito afastadinha da cabeça, fico com vergonha de prender o cabelo. O negócio resolve aqui, mas eu tenho certeza que tem gente em casa perguntando assim, mas será que não volta depois? Será que minha orelhinha vai ficar grudadinha na cabeça para sempre? Porque alguns procedimentos estéticos precisam de reaplicação, precisam de uma manutenção de tempos em tempos. Nesse caso, precisa refazer ou pelo menos fazer uma revisão de vez em quando? Não. Esse caso é o seguinte, como eu comentei, a cartilagem ela vai sofrer uma memória após teoricamente 6 a 8 meses. Então esse é o cuidado que a gente vai acompanhando. É claro que se houver alguma intercorrência, qualquer procedimento tem intercorrência, um pontinho se soltou, a gente vai e refaz. Mas após 6 meses, praticamente, criou-se aquela memória, o procedimento é permanente. E fica alguma marquinha, alguma cicatriz? Nada. Ninguém nunca vai saber que aquela orelhinha foi diferente? Não, vai saber quem eu conheci antes. Depois ninguém vai mais saber, né? Não, depois ela fica perfeita. Maravilha. É claro que no começo haverá um edema, um inchaço, alguns hematomas, mas nada que em uma semana não comece a desaparecer. Fantástico, doutor. Tem mais serviços que o senhor oferece na Nutridercos, né? Queria que o senhor explicasse um pouco mais também sobre o propósito da Nutridercos, porque todo mundo deve estar curioso aí ouvindo. Então, a Nutridercos nasceu com o propósito de elevar a autoestima dos nossos clientes, pacientes, né? Com o nosso lema, beleza é saúde. Como eu comentei agora, para a gente, a estética não é vaidade.
né? É até um processo de libertação, principalmente nesse caso da automodelação. Às vezes as pessoas vêm com um transtorno enraigado, né, por décadas, às vezes, né, de problemas, sofrer um bullying, etc., ou não aceitação da sua aparência, e a gente com isso criou a Nutridecos nessa base, nessa filosofia de levar esse paciente a se reconhecer melhor, a se aceitar melhor, a ficar mais harmônico com a sua aparência. E quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, quiser pesquisar um pouco mais ou até fazer o procedimento, onde é que pode encontrar o senhor? Então, nós ficamos no Shopping Pituba Park Center, né, no primeiro andar, sala 121, na ala B, e pode nos contactar pelas mídias sociais. Instagram é @Nutridercos. Tudo juntinho? Tudo juntinho. WhatsApp DDD 71 99670 5418. Vamos repetir, porque às vezes a pessoa está correndo para pegar o celular para anotar. Fala de novo, por favor. Então, DDD 71 99670 5418. Maravilha. E não é só o procedimento da automodelação, tem outros procedimentos disponíveis. Toda a harmonização facial por completo a gente faz. Até corporal, só que aí não seria comigo, mas a gente tem profissionais que trabalhamos, né, com parcerias. Fantástico, doutor. Quero te agradecer demais a sua presença aqui. Eu sempre aprendo nesse programa tanta coisa nova, minha gente. E é tão bom quando a gente vê a tecnologia e a medicina avançando, pensando no bem-estar das pessoas. Realmente, muita gente vai se beneficiar, vai seguir se beneficiando dessa transformação. Porque bom é a gente se sentir bem com quem a gente é. Obrigada demais pela sua visita aqui no nosso programa. Volte sempre, viu? Obrigado, grato pelo convite e estamos à disposição. Maravilha. Band News Entrevista vai para o intervalo bem rapidinho, tá? Você fica aí com várias informações, informação do trânsito, e daqui a pouco a gente volta com mais conversas, com mais informações, mais convidados especiais para sua manhã de sábado, tá? Não sai daí, eu volto já já.